estão aí podem surgir, tá? Peço que fechem todas as abas do navegador que vocês estão utilizando, coloquem o celular no silencioso, virem a tela do celular para baixo, né? Porque senão você fica ali tentado a dar uma olhada em quem que acabou de te mandar uma mensagem, tá? Avise as pessoas que estão nas suas proximidades que você vai entrar em um treinamento e precisa se concentrar agora, tá? Porque às vezes bem no momento, né, que você acaba se distraindo, tirando foco, olhando aqui o celular, lendo uma mensagem, pode ser um momento que você perde um insight, né, que pode contribuir muito com os seus resultados, tá? Gente, a cada semana nós estamos entregando para vocês aqui um conteúdo, né, que permite com que esse conteúdo ele funcione como uma chave. Ele permite desbloquear algumas portas, alguns obstáculos que ficam, né, no meio do nosso caminho, que podem nos impedir de acessar, né, novos resultados, nova performance. Tá? Então, nós entregamos essa chave para vocês aqui, toda quinta-feira, uma chave diferente. Agora, eu preciso que vocês peguem essa chave na mão e girem ela, né? Apliquem tudo isso que nós estamos falando aqui, tá? Porque sendo um conhecimento, ele só se torna conhecimento se a gente conseguir aplicá-lo e extrair resultados desse conhecimento. Senão, ele é apenas uma informação. E eu quero começar, vamos lá, vou escolher alguém, tá? Para perguntar como que foi a virada de chave da semana, tá? Vamos começar aqui com o Max. Boa tarde, Max, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Maravilha. Você participou de 1 ou 2 encontros, né? Acho que esse é o terceiro, Esse é o terceiro? Participou de 2. Maravilha. Como que você tem vivido na prática aqui o conhecimento que a gente está passando nessas quintas-feiras? É um conhecimento bem prático, né, Tiago, que a gente pode efetivamente já colocar em prática, né? Então, a gente está fazendo uma abordagem, né, aplicando as técnicas, né, e todo o conhecimento que vocês estão repassando aí, né? Até estava conversando com a minha assistente agora, a Marilda, né? A gente vai ter que mudar a abordagem inicial das mensagens de WhatsApp, né? Porque não está tendo muito efeito, né? Não está tendo muito retorno, né? Então, é importante a gente mensurar isso, né? E ver o que tem que ser feito, né? Para que melhore o resultado. Maravilha. Obrigado. Daiane. Boa tarde, Daiane. Olá, boa tarde. Maravilha. Como você tem vivido na prática, aí, aplicado no seu dia a dia, os tópicos que a gente tem visto aqui nas quintas-feiras? Desculpa, não entendi. Pode repetir? Como que você tem vivido na prática tudo que a gente está passando para vocês aqui na quinta-feira? Como você vem aplicando? Olha, que nem eu já tinha comentado desde o início, Thiago, é tudo muito novo para mim, sabe? Eu vou ser bem sincera, tem coisas que eu não entendo, assim, depois quando eu vou lá, revejo, sabe? E assim, o pouco que eu entendo, eu tento passar para as meninas. E a aula da vez passada, eu infelizmente não consegui participar. Tá bem, não tem problema, tá? O conteúdo que a gente está apresentando aqui é um conteúdo... Mas eu estou me esforçando. Maravilha. O conteúdo que a gente está apresentando é um conteúdo bem completo mesmo, tá? Então, a gente pega desde o começo, a gente começou falando dos conceitos fundamentais, né? E vai se aprofundando, né? Então, é um conteúdo bem profundo e complexo mesmo. Algumas partes, tá? Então, não tem problema. Fica tranquilo que a gente está aqui para ajudar. Daisy! Boa tarde, Daisy. Daisy está por aí. Aí. Boa tarde, boa tarde. Maravilha, seja bem-vinda. Como você tem vivido na prática o que você está aprendendo conosco aqui nas quintas-feiras? Na verdade, assim, tudo muito já assim, que eu já conhecia bastante, mas com algumas diferenças. O que tem feito bastante diferença para mim é
as formas de encontrar clientes novos, né, que a gente está usando, que é o Whats Blue, né, Blue Whats. Uhum. E essa semana tenho fechado alguns pedidos com os gatilhos mentais, tipo, corra, últimos dias, essas coisas assim. Estou usando bastante os gatilhos. Maravilha, maravilha. É isso aí. A gente tem pessoas que já fizeram, né, outros treinamentos, que já têm um certo conhecimento como você, e é legal que quando a gente tem essa disposição de sentar e aprender, a gente acaba transbordando, né? A gente tem que vir com o copo meio vazio, né? E meio cheio para absorver ainda mais, né, conteúdo que possa agregar no nosso dia a dia e deixar transbordar e repassar para outras pessoas também. Então, vamos lá, gente. Vamos dar sequência aqui, tá? Hoje nós temos bastante coisas para falar, tá? Hoje a gente vai compreender os fundamentos de uma comunicação eficaz, as técnicas de escuta ativa, tá? Vamos falar sobre a importância de entender as necessidades e desejos do cliente. Vamos falar sobre a linguagem corporal, como que ela afeta a comunicação. Vamos falar sobre a comunicação em diferentes canais, como lidar com objeções, tá? Hoje, nesse tópico de objeções, a gente vai fazer um apanhado e depois, né, posteriormente, em outra aula, a gente vai falar de uma forma mais aprofundada. Vamos falar também sobre como medir o sucesso, se eu estou tendo uma boa comunicação, uma comunicação eficaz e uma escuta ativa eficaz. E também um exercício para a gente aplicar, né, essas habilidades, porque, né, não adianta ter só teoria, né? A gente tem que aplicar, tem que fazer sentido. Gente, então vamos lá. Qual que é a importância de uma comunicação eficaz no processo de inside sales ou qualquer tipo de venda em si, tá? Por que que é importante? Bom, uma comunicação eficaz, ela é importante para a gente, primeiro de tudo, estabelecer uma conexão com o cliente. Vocês já ouviram falar de rapport, né? O famoso rapport. O rapport é isso, é eu estabelecer essa conexão emocional com o cliente. Para quem trabalha, né, com vendas internas, inside sales, a gente não tem esse tete-a-tete, essa presença humana, essa troca de energia presencial. Então, é uma barreira a mais, né, para a gente conseguir fazer essa conexão, né, estabelecer esse rapport. E aí, né, fica ainda mais importante você conseguir ter uma comunicação eficaz para construir um relacionamento sólido, conquistar a confiança, né, gerar a segurança desse lead, né, para ele se tornar o seu cliente, tá? Então, a comunicação eficaz é importante para construir relacionamentos com os nossos clientes, é importante também para a gente identificar qual é a real necessidade do cliente, tá? Gente, levantar as necessidades do cliente é um passo primordial, com impacto direto, né, no sucesso da tua venda, se você vai fechar ou não. Então, se eu não me comunico de forma eficaz, se eu não sei ouvir o meu cliente, se eu não sei fazer perguntas para o meu cliente, como que eu vou conseguir levantar as reais necessidades desse cliente e apresentar a melhor solução, né? Vejo muitas vendas sendo perdidas, por quê? Porque por falta de entender qual é a necessidade do cliente, apresentar um produto errado para aquilo que o cliente está precisando, porque não fez as perguntas certas, tá? E se você não apresenta o produto certo, o serviço certo, que vai fazer com que ele resolva o seu problema, o cliente resolva o seu problema ou atinja o seu objetivo, não vai fazer sentido para ele, e você não vai conseguir agregar valor. Vamos lá, as pessoas não compram produtos ou serviços, as pessoas compram o resultado ou a transformação que esse produto ou serviço vai causar na minha vida, tá? Então, se eu não sei qual é o contexto que o cliente está vivendo,
se eu não sei quais são as dores, os problemas, os aborrecimentos que ele tem no dia a dia dele, ou os objetivos que ele quer atingir, que fazem com que ele venha até mim, querendo saber mais sobre o meu produto e meu serviço, como que eu vou, né, escolher qual produto ou serviço eu vou apresentar para ele? Então, olha a importância da comunicação no processo de venda. E também a comunicação eficaz, ela é importante para superar objeções, tá? Para superar objeções. Lembrando que uma objeção, ela não é algo ruim. Quando o cliente te apresenta uma objeção, isso não é negativo. É positivo. Por quê? Porque se o cliente ele apresentou uma objeção durante a venda, isso significa que ele tem algum interesse naquilo que você está falando, no produto ou serviço que você está apresentando. Agora, se chega lá na fase do fechamento e o cliente não te faz pergunta nenhuma, não tem nenhuma dúvida, quer dizer o quê? Que ou você antecipou todas as objeções durante o processo de venda e tirou todas as dúvidas, ou ele não está nem um pouco interessado naquilo que você acabou de apresentar para ele. Tá? Então, uma comunicação eficaz é importante para isso também, para a gente conseguir identificar quais são as preocupações desse meu lead ou desse meu cliente em potencial para conseguir contornar, tá? essas objeções. Qualquer momento, gente, vocês podem levantar a mãozinha, né? Tem o botãozinho de levantar a mão, tá? Aí na tela de vocês, se tiverem alguma dúvida ou quiserem complementar. A ideia não é ser um monólogo, né? Onde só eu falo aqui. Temos vendedores de vários segmentos diferentes, com muita experiência, né? Então, Joelso também, na hora que quiser fazer alguma pontuação, sinta-se à vontade, essa troca que é fundamental. Boa tarde, Joelso. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, pessoal. Deise, Sadi, Daiane, Daniel, Adriana, Max. Quem mais que tá aí? Bastante gente. Fábio. Vamos lá, Vicky. Vamos para cima. Vamos vender, vamos vender, vamos vender. Maravilha. Vamos lá. Gente, comunicação eficaz e escutativa. O que é escutativa? A escutativa, ela é uma habilidade fundamental para que a gente consiga ter uma comunicação eficaz, né? Então, eu não tenho uma comunicação eficaz se eu não souber ouvir o meu cliente. E ouvir ativamente, ter uma escutativa, é diferente do que simplesmente escutar. Eu posso escutar algo, eu posso escutar um barulho, um ruído, um som saindo da boca de alguém. Agora, escutar ativamente é eu processar a informação que aquele som está me trazendo. E, às vezes, você está ali, né, no processo de venda com o cliente, você acaba mergulhando em outros pensamentos e começa a não processar as informações que o cliente está te falando, que são cruciais para você poder personalizar a tua abordagem. Tá? Então, ouvir ativamente, ter uma escutativa é isso. Tá? É você demonstrar o real interesse nas preocupações e nos desejos do cliente e ouvir com total atenção, processar toda a informação que ele está te trazendo. Tá? A escutativa, ela não trata apenas de eu ouvir, né, processar as palavras, as informações nuas e cruas. Mas a gente tem que procurar entender também as nuances, tá? As emoções, o contexto, a realidade, o que aquele cliente está sofrendo, ou o que ele está vivendo realmente na vida dele. O que está por trás dessas palavras que ele está me apresentando. Gente, isso aqui é ouro, tá? Isso aqui é ouro. Por quê? Porque, na maioria das vezes, a gente não consegue obter no primeiro momento, logo no início, total abertura do cliente. Né? Então, a gente tem que gerar essa conexão inicial, fazer o cliente se abrir, saber fazer as perguntas certas, e é sobre isso que a gente está falando aqui hoje. Por que é importante eu ter uma escutativa, tá, durante a minha venda? Porque se o meu lead, o meu cliente está vendo que eu estou realmente interessado em atender bem ele, isso vai facilitar o relacionamento, facilitar com que eu conquiste
a confiança desse cliente e gere segurança dele comprar de mim, tá? Quando eu consigo escutar ativamente, eu absorvo o máximo de informações possíveis para eu utilizar depois na etapa que eu falo da venda. Gente, o vendedor, uma venda, 70% é ouvir ativamente, 30% é falar. Se você fala mais que o teu cliente, você está fazendo o processo de venda errado. Então, a gente tem que ter essa escuta ativa para identificar todas as oportunidades de negócio que você tem com aquela pessoa, todas as informações que ele está te entregando, para você utilizar isso depois na tua argumentação para poder persuadir o cliente a tomar a melhor decisão, que é comprar de você. Se o cliente sair da tua empresa e não fechar contigo, ele vai ser atendido pelo concorrente, não vai ser tão bem atendido quanto seria contigo, e a responsabilidade vai ser tua que não conseguiu fechar o negócio com ele, tá? E a escuta ativa é importante para ajudar a evitar, né, mal entendidos, conflitos que possam surgir aí durante, né, a negociação. Ah, você disse uma coisa, eu entendi outra. Então, a escuta ativa, ela evita esse tipo de situação. Tranquilo até aqui, gente? Maravilha, maravilha. Quem não, qualquer momento, tiver dúvida, podem interromper. Tá bom, Thiago, legal. É importante ter uma comunicação eficaz. Para isso, eu preciso ter uma escuta ativa. Mas o que é ter uma escuta ativa? Como que eu tenho uma escuta ativa na prática? Tá? Primeiro, para eu ter uma escuta ativa, eu preciso de contato visual com o cliente. Tá? E no meio que nós utilizamos aqui agora, que é a videochamada, isso se torna ainda mais importante. Que às vezes a gente está numa reunião com o cliente e começa a olhar o celular ou olha para o lado porque passou alguém, né? E isso não pega bem para o cliente, tá? Então, é muito importante esse contato visual, né? Esse olhar do olho, mostrar que você está focado na conversa, não ficar olhando no relógio, não ficar olhando no celular, né? Seja presencial, seja no formato remoto, numa reunião online, tá? Então, contato visual, muito importante. Elimine distrações, tá? Elimine distrações. Então, o ambiente que você está inserido, você precisa organizar ele para poder se concentrar naquilo que você vai realizar. Vou realizar aqui ligações de prospecção. Pô, então eu já vou, né, eliminar todas as distrações. Eu vou num local que não tenha muito ruído, muito barulho, a cadeira arrastando, enfim, porque tudo, né, o cliente percebe, né, e a gente tem que passar a melhor impressão para o cliente, tá? Numa videochamada, né, é importante eu também estar totalmente concentrado. Vou entrar numa videochamada, façam que nem eu peço para vocês, né, fechem todas as abas do navegador, principalmente a do WhatsApp, né, põe o celular com a tela virada para baixo, para a gente, né, se concentrar totalmente, né, mergulhar no que a gente chama de estado de flow, aquele estado que o tempo passa e a gente nem vê, de tão imerso que a gente fica quando está executando aquela atividade, tá? Para eu ter uma escuta ativa, tá? Dê o feedback verbal, ok, certo, entendi, compreendo. Então, né, não deixe só o cliente falar e você fica só ouvindo e não fala nada em resposta. Enquanto ele está falando, você tem que dar algumas confirmações que você está acompanhando ele, né? Ah, certo, ok, entendi, tá? Então, muito importante esse feedback também no processo de vendas, tá? Parafraseie. Próxima técnica, tá? É repetir o que o cliente disse de forma resumida. Serve tanto para você quanto para o cliente. Serve para mostrar para o cliente que você entendeu, né, tudo que ele falou, que está ouvindo tudo que ele está falando, e também serve para você, né, gravar de uma vez por todas as informações que ele acabou de falar. Ah, então, seu João, o senhor está procurando uma fachada, e uma fachada de ACM que fique no orçamento de tanto e tanto, e nas cores tal, tal, tal e tal. É isso? É isso. Né? Então, isso é parafrasear. Né? É você resumir aquilo que você compreendeu. Tá? E se algo não estiver claro, faça perguntas para esclarecer. Então, nós vamos falar mais sobre isso, tá? Sobre como fazer perguntas sem interromper o cliente.
muito importante. Cuidado, os comunicadores, né? As pessoas que têm essa facilidade de estabelecer relacionamento com as pessoas, de falar em público, de gerar conexão emocional, fazer amigos. São pessoas que gostam de falar bastante. Se você tem um perfil comunicador muito alto, tá, pode ser que você queira atropelar outra pessoa e falar mais que ela, e você nem percebe isso, porque isso é comportamental, é hábito, comportamento, você nem percebe que você tem muitas das vezes, tá? Então, cuidado na interrupção, tá? Deixa o cliente falar. Quando ele der um espaço, né, a gente percebe isso, aí sim a gente faz as perguntas, dá continuidade no processo de venda. E quem deve conduzir o processo de venda é você, não o cliente. Às vezes a conversa vai para um rumo totalmente diferente. Começa a falar da morte da Bezerra, da política, da guerra, de coisa que não tem nada a ver. E tempo é dinheiro, o seu tempo é dinheiro, tá? Ou o cliente foge do assunto, já quer ir direto para saber o preço. Não, não é o cliente que conduz o passo a passo da venda. É você. E você tem que trazer ele novamente para a etapa que você está na tua venda. Estou fazendo perguntas para ele, ele já quer saber o preço. Não, volta aqui, preciso saber mais. Ó, seu João, antes de eu te passar os valores, me responde só uma pergunta aqui. E aí você retoma, traz ele de volta e continua da onde você parou. Tá? Gente, isso aqui é ouro, muito importante, tá? Vão anotando tudo aí, que isso faz muita diferença mesmo. Empatia, né? Então, ter empatia é você se colocar no lugar do cliente no sentido de você sentir as emoções que ele está sentindo. Poxa, o cliente está com um problema. Pô, nossa, você dói em você aquilo também. Você realmente está entendendo a situação pelo qual ele está passando. Então, você tem que ser genuíno, tá? Com o cliente. Se eu estiver indo rápido demais, só vocês me falarem, tá? Próximo. Para a gente ter escuta ativa, tá? Evite interromper, algo que eu acabei de falar para vocês. Então, esperar sempre uma pausa, né, do cliente antes de eu fazer uma pergunta ou responder aquilo que ele está falando. Preciso estar atento a tudo. Então, hoje nós vamos também falar sobre linguagem corporal. Linguagem corporal, o corpo também fala muito, né? Muito mesmo, mais do que as palavras, o teu visual, a tua postura, tá? Então, esteja atento, né, às emoções do cliente. Evite julgar ou emitir opiniões pessoais durante a conversa. Isso é muito, né, muito sério, muito sério. Quem trabalha com varejo, eu fui criado dentro de uma loja de roupas, né? E eu já vi algumas vezes as vendedoras falarem para a mulher assim, tá de quantos meses? E a mulher não está grávida, tá? Meu pai já fez isso, atendendo, então, quando você, sem querer, né, acaba julgando, né, emitindo ali a tua opinião, tá? Evite opiniões pessoais, principalmente no mundo que a gente vive hoje, né, de tanta divisão de opiniões, tá? E use a técnica do espelho. Então, repita as últimas palavras ou a última frase que o cliente falou, tá? E aí, automaticamente, ele vai começar a falar mais. Ele vai começar a falar mais. Por exemplo, o Max, né, que trabalha aqui com os agricultores. Quer dizer que o senhor, então, está com o processo em andamento na justiça e estão querendo penhorar a sua colheitadeira, é isso? É isso. E aí ele vai responder, não, isso mesmo. Inclusive, não sei o quê, ele vai emendar a conversa, tá? Então, a técnica do espelho também é muito, muito importante. Muita coisa, gente. Estou indo rápido demais. Alguma dúvida? Vou para frente, então. Tá todo mundo quietinho? Entenderam tudo? Tudo. Muito
a gente está falando, não só eu falei hoje aqui já, mas o Joelson já falou, eu também falei nos encontros anteriores, sobre a importância de levantar as necessidades e desejos do cliente. E por que que isso é importante para que a gente consiga ter uma comunicação eficaz no processo de venda? Porque quando você entende, né, quais são as necessidades específicas do cliente, a gente consegue adaptar toda a nossa abordagem de venda, toda a nossa apresentação, tudo que a gente vai falar, e conectar isso com o contexto que ele está vivenciando. Lembra do exemplo do carro que eu dei para vocês, né? Um jovem pode comprar um carro de roda liga leve, aro 15, e para ele pode ser importante ter essa roda de liga leve para poder andar num carro mais bonito, com design mais esportivo e conseguir conquistar a garotada. Já para um pai comprando um carro de roda liga leve para a filha, pode ser importante, porque a roda de liga leve ela é mais leve e, consequentemente, gasta menos combustível. Então, eu preciso entender o que se passa na mente do cliente, o que é importante para ele. Não adianta eu chegar para esse pai e falar, olha, vamos colocar essa roda de liga leve no carro aqui, que o carro vai ficar mais bonito, mais esportivo, sua filha vai arrumar namorado mais fácil. Né? Quem sabe para ele isso não tenha sentido, não faça sentido nenhum. Então, não adianta você colocar argumentos no teu processo de venda que não estão conectados com as informações que o teu cliente te passou na etapa anterior de levantamento de necessidades. Então, olha a importância, gente, de você saber levantar as necessidades do cliente, os desejos, os objetivos, tá? É importante também para a gente compreender as preocupações e as objeções do cliente de forma antecipada. Um processo de venda, quando ele é perfeitamente executado, chega no final, o cliente ele não apresenta nenhuma objeção. E você já vai para o fechamento, para a negociação. Por quê? Porque durante a etapa que você apresenta o teu produto, o teu serviço, as características, os benefícios, você já deve antecipar todas as objeções que possa surgir lá no final. Os teus clientes, eles têm mais ou menos as mesmas objeções sempre. Né? Quanto tempo demora para ficar pronto? A taxa de entrega é grátis? Tem devolução? E no processo de venda, você já responde tudo isso. Você vai ter uma eficiência maior, uma assertividade maior, vai chegar no final, vocês vão se focar somente nas condições financeiras para o fechamento desse negócio. Tá? Isso, gente, é muito poderoso. Isso tem que estar claro na mente de vocês. Vocês estão elevando de patamar, passando para um próximo nível, tá? Com isso que a gente está apresentando para vocês aqui. Tá? Isso é o conteúdo mais aprofundado, os insights mais importantes que você pode fazer curso em qualquer lugar, não vai ter nada mais poderoso que isso. E entender as necessidades e desejos do cliente, gente, permite que você economize tempo e recurso. Tempo é dinheiro, e no levantamento de necessidade, você vai entender se aquele cliente, ou aquele lead, né, ele tem um fit, ele tem um perfil de cliente ideal, ele é um potencial cliente ou não, ou só vai fazer você, né, desperdiçar o seu tempo. Tá? Vamos lá. Vamos dar sequência, nenhuma dúvida. Tiago, como então que eu levanto as necessidades do cliente? Você falou que é importante, né, para eu ter uma comunicação eficaz, eu saber levantar as necessidades do cliente. Como que eu faço isso? Primeiro, inicie com perguntas abertas. Perguntas abertas são o contrário de perguntas fechadas. Perguntas fechadas são aquelas que têm, né, uma resposta, geralmente sim ou não. Que o cliente responde uma única coisa. Sim, não, talvez. Enfim. Tá? Pergunta aberta, não. Você abre espaço para o cliente falar. E quanto mais o cliente falar, mais ele vai te dar armas para você utilizar no processo de venda. Tá?
Então, uma pergunta que a gente utiliza, né, me fale um pouco sobre o seu negócio, né? Então, me fala um pouco sobre, né, o que está acontecendo, me fale um pouco do que você está buscando, né? Como que você... Me fala um pouco sobre como você espera que seja o resultado do nosso serviço, do nosso produto, e aí o cliente vai começar, né, a expor. Quando a gente pega um cliente que tem um perfil comunicador, às vezes ele já fala tudo, todas as informações que você precisa nessa primeira pergunta. Então, tem pessoas que falam mais, tem pessoas que são mais fechadas, né? Pessoas com um perfil mais analista, né? Elas seguram mais as informações, elas são mais desconfiadas, é difícil você extrair, dão respostas curtas, né? Não se abrem com mais dificuldade. Então, para vocês só resgatar aqui, gente, fazer um parênteses. Vamos resgatar as etapas da venda que a gente viu lá atrás. O primeiro passo da venda é eu conquistar a atenção do meu cliente. Lembra que eu falei para vocês? Se eu não tiver atenção, eu vou vender para quem? Vou dar um exemplo para vocês. Já cheguei numa loja de autopeça, e loja de autopeça, elas têm mais ou menos o mesmo padrão. Tem um balcão ali na frente, um monte de telefone, um monte de vendedor, o telefone tocando em fila, geralmente muito movimento, e o dono do negócio, ele está ali também no balcão, atendendo, vendendo. E eu, né, comecei a conversar, executar o processo de venda para o dono do negócio, e ele, né, simplesmente me escutava e começava a atender o cliente que estava no balcão, e atendia o telefone, até o momento que eu cheguei e falei para ele, olha, estou vendo que hoje o dia está meio complicado aqui, o senhor está com movimento, graças a Deus, não quero atrapalhar o senhor, eu entro em contato depois para a gente estar reagendando a conversa, tá? O seu tempo também é muito importante. Então, o primeiro passo da venda é você conquistar a atenção do cliente e gerar essa conexão emocional chamada rapport. Por quê? Porque se você não gerar conexão com o teu cliente, ele não vai se abrir, ele vai ficar na defensiva todo o tempo. E se ele ficar na defensiva, ele não vai escutar nada do que você falou, tá? Então, você precisa fazer um rapport muito bem feito. Fazer essa pessoa se sentir à vontade com você, você precisa se sentir à vontade conversando com ela ali naquele ambiente, tá? E, uma vez que eu fiz o rapport, aí eu vou para a etapa de levantamento de necessidade. E fala um pouquinho aí, então, sobre como é que eu posso te ajudar, tá? Começa com uma pergunta aberta, vai fazendo outras perguntas direcionadas, né? Tá? Eu preciso... então, eu preciso aumentar as vendas do meu negócio aqui, eu quero expandir para um outro estado. Legal. E aí eu vou fazer perguntas direcionadas. Como é que está a tua equipe comercial hoje? Quantos vendedores você tem? Qual é o processo que você utiliza? Você tem alguma empresa que faz marketing para ti? Então, você vai obtendo informações específicas, tá? Gente, prestem muita atenção às respostas do cliente, tá? Então, na etapa de levantamento de necessidades, como que eu faço o levantamento de necessidades? Presto muita atenção às respostas dele. Por quê? Eu não posso, né, ficar na minha cabeça pensando qual vai ser a próxima pergunta que eu vou fazer, ou, lá na etapa dos benefícios, das características do meu produto, eu vou falar isso, isso, isso. Não. Eu tenho que escutar ativamente. Isso não é fácil, gente. Até hoje, eu particularmente, o desafio de conseguir, enquanto o cliente está falando, né, somente prestar atenção naquilo que ele está falando. E não sair fora com meus pensamentos aqui, tá? Pensando que eu vou falar algo lá no fechamento, ou pensando na próxima pergunta que eu vou fazer. Tá? Então, porque às vezes você fica perdido, o cliente termina de falar, e aí você não sabe o que responder para ele, porque você não prestou atenção naquilo que ele estava falando. Tá? E, à medida que você vai avançando no processo de vendas, você vai adaptando as suas perguntas, a sua abordagem, tá? E principalmente
a etapa da apresentação do teu produto, do teu serviço. Tá? Primeiro passo da venda, passo da atenção, conquisto a atenção. Segundo passo, levanto as necessidades dele. Terceiro passo, eu faço o quê? Eu apresento as características e benefícios do meu produto. Tá? Então, os benefícios do meu produto, eles têm que ser todos conectados à realidade do meu cliente, ao contexto do meu cliente. Tá? Senão, não vai fazer sentido para ele. Gente, evitem fazer suposições. Então, às vezes você toma algo como verdade, interpreta alguma informação que o cliente falou, imagina alguma coisa na tua cabeça que parece óbvio para você, mas pode ser que não seja aquilo que o cliente tenha, né, não tenha se exprimido corretamente. E aí, é bom sempre esclarecer, né? Sempre confirme com perguntas as informações que você não tem, né, total clareza, tá? E antes de uma conversa com um cliente potencial, você deve sempre pesquisar o cliente. Muitos vendedores, representantes e muitos aqui não pesquisam o cliente, tá? Isso é muito importante. Principalmente se você vai prospectar um cliente, fazer uma ligação. Você precisa saber quem é o tomador de decisão. Pesquisar por ele nas redes sociais, saber qual é o hobby dele, o que ele gosta. Você consegue adaptar toda a sua abordagem para poder passar pelas barreiras que te impedem de chegar nele. Porque ele tem uma secretária lá que está cuidando do WhatsApp e um telefone, e a função dela é não deixar que você chegue até ele. Tá? Porque todo mundo quer vender, ninguém quer comprar. Então, quando você tem informações mais precisas sobre o cliente, você adapta, personaliza a tua abordagem e você fura esse bloqueio muito mais fácil. E aí, gente, vocês estão quietos? Alguma dúvida? Joel, você quer complementar alguma coisa? Não, certinho, Thiago. Tá nessa linha aí mesmo. A gente precisa estar preparado para fazer a venda. As pessoas, elas às vezes costumam não se preparar. E a linguagem corporal, ela representa aí 93% da nossa comunicação. A nossa comunicação, ela é classificada da seguinte forma: 3% é a verbal, aquilo que a gente fala. 97% é a corporal, o nosso corpo fala. Então, a forma como a gente está ali falando, movimentando as mãos, né, a altura dos olhos, a posição da cabeça. Quando você está por telefone, a entonação da voz. Incrivelmente, se você sentar de uma postura ereta, com os pés no chão, as mãos sobre as coxas, você vai conseguir transmitir muito mais credibilidade, muito mais autoridade, se você fazer uma ligação relaxado na cadeira. E isso sente. Então, a tua linguagem corporal, ela se remete também através da tua fala. Nayara está com a mão levantada. Nay, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bom, Joel, você já conhece um pouco do meu ramo aqui, né, também, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, dentro do que o Thiago estava falando. Quando a gente lida com seguro, principalmente na minha área ali, que eu faço um pouco do seguro de vida, às vezes a gente tem algumas perguntas mais delicadas para fazer para o cliente, né, principalmente quando falando de valores, às vezes saúde, patrimônio e tudo mais. Algumas vezes o cliente, mesmo que a gente já tenha aquele contato, tal, algumas vezes o cliente fica um pouco sensível, né, para responder, ou um pouco mais, não sei explicar, não sei a palavra certa. Receoso. Você se refere, você está dizendo assim, por exemplo, se você for perguntar o salário da pessoa? Isso, salário, às vezes eu pergunto a questão de patrimônio também, para entender o que ele tem, algumas coisas para a gente poder construir o capital do cliente. E daí, às vezes, é um pouco sensível, nem todo cliente fala ou abre aquilo, né? Principalmente salário, por exemplo. A minha pergunta é sempre qual que é a renda declarada.
Porque é Aham. dentro disso que a gente vai construir algo para ele. E daí o cliente fica um pouco mais sensível, às vezes fica um pouco mais receoso de dar uma resposta relacionada a isso. Como que tratar isso, fazer essas perguntas? Olha, eu vou te falar como que eu faço essa pergunta, às vezes até porque quando eu estou dentro de um processo de qualificação, para mim, da minha venda, às vezes eu preciso fazer perguntas também sensíveis relacionadas, por exemplo, ao faturamento da empresa. Né? Nós temos um dos nossos critérios de qualificação é faturamento da empresa. Então, eu também sinto isso. O que eu achei que foi o melhor para mim? Eu falo sempre o seguinte, olha, dentro da sua área de atuação, nós encontramos algumas faixas de faturamento, que são estas, em qual você se encaixa melhor. Então, se você estiver falando com um médico, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Você está falando com um médico, você vai fazer um seguro de vida para ele. Olha, dentro da área da medicina, nós temos vários clientes que têm essas faixas, e você provavelmente vai dar 3 faixas, né? Uma faixa de uma renda, né? E outra coisa, não falar salário, falar renda. Uma renda de 10 mil, 30 mil e 50 mil. Em qual dessas faixas você se enquadra? Ele vai te falar. É mais tranquilo para ele falar a faixa. Daqui também vai ser mais fácil para você ir destrinchando isso. Tá, entendi. Dessa renda, dessa faixa de renda de 10 mil que você está hoje, ele vem tudo das consultas ou ele tem outras fontes de renda? Investimentos, aluguéis? Ah, não, vem tudo das consultas. E você tem mais investimentos ou aluguéis? Ah, tenho também. Ah, e quanto vem de aluguéis? Aí isso vai ficando mais fácil da pessoa vir falando para você, dele vir te dando essas informações, tá? Porque você fez uma pergunta que não é uma pergunta tão delicada. Por exemplo, quanto é a tua renda declarada? Isso a pessoa já fala, vixe Maria, eu não declaro tudo, e se eu falar o que entendeu? Aí você pode chegar, e essa pergunta que é delicada, você deixa ela lá para o final. E me conta uma coisa, doutor, essa renda de 10 mil, mais os aluguéis de 5 mil, mais as aplicações de 3 mil, o doutor declara tudo? Tá tudo declarado? Fica tranquilo, tá? Porque essa é uma informação que eu preciso colocar só o que você declara. E aí ele vai falar, não, eu não declaro tudo, eu declaro 70% das consultas, desse aluguel aqui não estou declarando, e essa renda aqui eu declaro também. Perfeito. Então, ó, pelo que eu construí, é isso. Confirma para mim, ele vai confirmar, tá? Mas um outro formato, né? Eu vou trazer sempre a minha experiência para que vocês possam aplicar dentro do negócio de vocês. Eu preciso descobrir o faturamento e vamos pegar um negócio que é uma pizzaria, por exemplo. Eu posso fazer perguntas como, por exemplo, quantas pizzas em média vocês vendem por dia? Aí ele vai falar assim, não, nós vendemos 50 pizzas em média por dia. Eu falo, legal, pelos nossos clientes que nós temos aqui, normalmente o ticket médio desses pedidos, dessas vendas de pizza, é em torno de R$69. É mais ou menos esse mesmo valor o seu? Aí ele vai falar, não, é um pouco mais, é um pouco menos. Quanto seria? Nosso ticket médio aqui é R$75. Eu vou fazer 50 vezes 75. E vocês trabalham os 30 dias por semana? Tem folga? Não, a gente tem folga. A gente trabalha 26 dias por semana. Beleza, vou fazer aqui vezes 26. Então, se fatura 97.500, mais ou menos. Aí o cliente vai falar, por aí. Às vezes fala um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas quanto mais? Uns 120? 120 mil nosso faturamento. Um pouquinho menos. Quanto? Uns 80? Uns 85. Então, se eu chegasse e perguntasse de cara qual que é o teu faturamento, ele não ia querer falar para mim. Mas como eu fui indo pelas beiradas, eu cheguei no que eu queria. Então, é o mesmo contexto, tá? É o mesmo contexto. Você vai fazendo perguntas. Por exemplo, outra coisa que é muito, às vezes é delicado, não chega nem a ser delicado, mas às vezes é complicado. Você chegar no tomador de decisão. Você está vendendo um seguro de vida. E você vai fazer um seguro de vida e você não sabe, tá? Você está conversando com um casal e você não sabe se é o homem ou se é a mulher que toma a decisão. Se você perguntar para o homem, ele vai dizer que é ele. Se você perguntar para a mulher, ela vai dizer que é ela, né? Então, também existem formas de você fazer essa pergunta sem que você fira o sentimento de ninguém, né? Você vai fazer uma pergunta como, por exemplo, o que você, quando você estiver analisando essa nossa proposta,
você vai precisar da validação de mais alguém ou essa tomada de decisão é 100% sua? Na maioria das vezes, quando a pessoa realmente é tomadora de decisão, ela vai falar, não, eu vou tomar decisão sozinho. Quando ela não é, ela vai falar, não, eu preciso ver com a minha esposa primeiro. Quando ele fala, preciso ver com a minha esposa primeiro, ou eu preciso ver com o meu esposo primeiro, você já sabe quem que toma a decisão. Uhum. Então, obviamente, você vai falar assim, legal, bacana, eu vou te apresentar, eu vou te explicar tudo certinho, mas eu tenho certeza que você não vai conseguir explicar tão bem para ela ou para ele quanto eu expliquei para você. Afinal de contas, eu sou especialista em seguro de vida. Então, eu gostaria de apresentar para você, te explicar tudo certinho e também explicar e apresentar para ela para que vocês conversem e tomem a melhor decisão juntos. Faz sentido para você? Gatilho mental da coerência. Né? Ele vai falar, não, faz sentido. É claro que faz sentido que você é especialista, que ele não vai conseguir vender tão bem quanto você, que eles vão conversar para tomar melhor decisão em conjunto. Entende? Então, sempre você vai fazendo perguntas, né, que você vai tendo o objetivo da pergunta, mas você vai, às vezes, fazer 2, 3 perguntas para você ter a resposta que você gostaria de ter. Entendi. Tá? Maravilha. Show. Obrigado. Obrigada. Elcio. Obrigado pela pergunta, Nayara. Vamos para frente, para a gente cumprir todo o conteúdo aqui. Paramos aqui na linguagem corporal, tá? Então, o corpo fala, 93%. Então, influencia diretamente na credibilidade que você está passando para o cliente, na confiança que ele vai ter em você, tá? E na empatia. Gente, como manter, então, uma boa linguagem corporal? Tá? Primeiro, mantenha uma postura ereta e relaxada. Então, evite ficar corcundo, né, com os ombros caídos ou tenso, vai demonstrar insegurança, que você não confia naquilo que você está falando, às vezes no teu produto ou no teu serviço. Tá? Outra dica, incline-se ligeiramente para frente. Isso dá a entender, a pessoa percebe que você está realmente interessado naquilo que ela está falando. Então, é algo que você faz até de forma automática quando você está conversando com alguém e o assunto está interessante para você. Tá? Quem é italiano como eu, pode ter um certo exagero nos gestos, né? Os italianos gesticulam bastante. E algumas pessoas, né, elas são mais sutis. Então, gente, cuidado, né, com o excesso de gestos, né, gestos bruscos, falar muito com as mãos, mexer muito de forma brusca, de forma rápida, né, isso pode causar uma má impressão, tá? Evite cruzar o braço, tá? Cruzar os braços e as pernas. Então, é claro que às vezes você vai estar com o braço cruzado ou o cliente está com o braço cruzado, porque está numa sala com o ar-condicionado ligado e está com frio. Né? Então, você tem que analisar todo o contexto, todo o ambiente. Mas o cliente ele pode interpretar como, né, uma posição de defesa. Tá? Inclusive o teu cliente. Se ele está com os braços cruzados, com as pernas cruzadas, ele pode estar numa posição de defesa. E o que isso significa, Thiago? Que ele não está abrindo o coração dele com você. Ele está te omitindo informações. E muito importante, gente, se você chegar lá no fechamento e o teu cliente ainda está com os braços cruzados ou as pernas cruzadas, nem adianta você pedir a venda. E aí, vamos dar o próximo passo juntos? Vamos fechar negócio? Nem adianta, tá? Porque você falhou aonde nesse caso? Falhou lá na etapa de atenção. Você não criou rapport, não criou conexão emocional com esse cliente. Durante o processo de vendas inteiro. É difícil isso acontecer, tá? Sorria genuinamente, tá? Então, sorriso genuíno, né? Simpatia, educação, tá? Tem aqueles clientes que são mais chatos, que perguntam demais, ou são detalhistas, ou tem algum comportamento que irrita a gente. Evitem demonstrar isso, tá? Fazer uma cara de desprezo, de nojo, ou coisa nesse sentido. Dicas para vocês que trabalham com vendas. Estudem, né? Busquem se aperfeiçoar, se aprofundar em linguagem corporal, programação neurolinguística.
e comportamento humano, e microexpressões faciais, tá? Então, isso ajuda muito, muito, porque microexpressões faciais são expressões automáticas que o cérebro manda a gente fazer, e essas expressões, elas nos traduzem alguns sentimentos, tá? Então, um gestinho assim, ó, com a boca, desconfiança. Então, é muito sutil, tá? Se o cliente fizer isso, te ouvindo, ele está desconfiando do que você está falando, ele não está acreditando. E tem, né, o de nojo, tem de tudo, tá? Então, são informações que você acaba absorvendo durante o processo de venda e você entende o que o cliente está pensando de você. Então, vocês como vendedores, vocês têm que buscar cada vez mais ferramentas. Faça contato visual regular, né? Então, é claro, aquele olho no olho, mas sem ser intimidador, né? É o olho no olho que você olha abaixo do nariz dele, na boca, no queixo, de vez em quando para o olho. Não sempre, né, no olho, senão a pessoa ela se sente intimidada. Quem aí lembra do tempo que paquerava, que daí às vezes estava na balada, a moça te olhava e você olhava firme dentro da bolita dos olhos dela, né? Então, isso é utilizado mais para conquistar alguém, seduzir alguém. O teu cliente ele vai se sentir intimidado se você olhar fixamente só no olho dele. Então, isso é algo que a gente faz de forma natural, né? Olhar também abaixo da boca, mais ou menos aqui, entre a boca e o queixo, tá? E claro, né, no olho, aí você leva o teu olhar para o olho do cliente de vez em quando. Diferenças culturais, gente, muito importante. Quando eu cheguei em Florianópolis aqui, eu vim do Paraná, aqui para Santa Catarina, e aqui, especificamente em Floripa, eles têm um linguajar diferente, né? Você chega no comércio, chega numa loja de roupa, você chega numa barbearia, e eles vão te chamar de lindo, de gato, de nego, ô meu nego, ô meu gato, ô meu lindo, né? Então, isso me causou estranheza. Por quê? Porque era a cultura daqui ao qual eu não estava acostumado, tá? Então, quais são as palavras, né, as gírias, Thiago, enfim... você se sentir estranho porque você não é bonito, não é gato, por isso, cara, fica tranquilo. Então, assim, na verdade, assim, você tem aquele impacto, né? Não que eu não tenha gostado ou coisa nesse sentido, né? Não sou enjoado, né? Mas é algo que, tipo, te pega de surpresa, você estranha ali, né? Diferente. Quem vende para outros países, né? Muito importante, você entender qual é a cultura do outro país. Japoneses, por exemplo, são muito formais, né? Angolanos são extremamente formais, eles escrevem no WhatsApp da mesma forma, com a mesma formalidade do e-mail. Para fazer uma vídeo como essa, eles vão estar sempre de terno e gravata, em qualquer reunião, qualquer videochamada. Então, você tem que entender quais são os costumes, tá, do teu cliente e se adaptar, porque senão você pode causar essa estranheza. Opa, eu estou fazendo uma reunião com o cara aqui e ele nem está de terno e gravata, porque na cultura dele é importante, né? Eles consideram importante. E observem, né, todas as pistas da linguagem corporal do cliente, tá? Se aprofundem, gente, em microexpressões faciais, programação neurolinguística, que vai ajudar muito vocês. Você vai aprender a ler muito mais informações do que simplesmente aquilo que o cliente está te contando. Vai gerar um poder imenso, tá, durante a venda. Estamos quase finalizando, gente, tá? Vamos falar aqui rapidamente algumas dicas de como ser eficaz em alguns canais, os principais canais que a gente utiliza. Telefone, tá? Então, quem prospecta por telefone? Primeiro, prepare-se antes. Você precisa estar com o teu script aberto e na ponta da língua, as duas coisas, tá? Você precisa ter feito uma pesquisa sobre o teu prospecto e você precisa ter uma abordagem personalizada, chamando pelo nome, pedindo para a secretária pelo nome da pessoa. Olá, fulano, tudo bem? O seu João está aí agora? Ah, tá, pode me passar com ele? Ah, é o Thiago aqui da BlueX. Como se fosse amigo do cara. Então, isso muda totalmente, né, a tua taxa de conversão. Entonação da voz, né? Então, a voz, ela transmite a emoção que você está sentindo.
Então, cuidado na sua entonação da voz. Outra forma de gerar rapport é espelhando o tom de voz do teu cliente. Tem pessoas que falam mais alto e rápido, e tem pessoas que falam mais baixo e devagar. Então, você precisa, no teu processo de venda, falar no mesmo tom e na mesma velocidade que o teu cliente. E isso vai gerar conexão. Ele pode não gostar de você, ou não entender o que você está falando, por você falar muito, muito rápido ou muito alto, tá? Da mesma forma, o rapport, tá, corporal. Dica de ouro, gente. Quer saber se o cliente está conectado com você? Faça um pequeno gesto. Coça o nariz, dá uma esfregadinha no olho, coça a cabeça. Se o teu cliente repetir o teu gesto, coçou o nariz, daqui a pouco ele coça o nariz, ou ele faz alguma coisa, coça a cabeça, ajeita o óculos, é porque ele está conectado com você, tá? Então, olha, isso são dicas poderosas, gente. Então, usem isso, né? Falem na mesma entonação de voz, repita, né, os gestos do teu cliente, tudo de forma natural, tá? Porque se ele perceber que você não está sendo genuíno, espontâneo, você perdeu, né? Aí não tem mais o que fazer. Escute ativamente, né? Então, pelo telefone, a escuta ativa é muito importante, como a gente falou lá no início, e a personalização. A personalização, ela vai aumentar bruscamente as tuas taxas de sucesso, tá? Na tua prospecção e nas tuas conversões. Pelo WhatsApp, Thiago, o WhatsApp é muito utilizado pelo brasileiro. Alguns países não se comunicam da forma como a gente se comunica pelo WhatsApp. Ainda está lá no e-mail, ainda é muito por telefone. O brasileiro praticamente não atende mais telefone, né? É só o WhatsApp. Então, sempre comecem com uma mensagem amigável e uma mensagem que chame a atenção da pessoa, né? Então, principalmente se for de prospecção. Para isso servem os gatilhos mentais, tá? Gatilhos mentais e gerar valor para o cliente. Seja sempre claro, tá? E conciso nas suas mensagens. Então, não precisa usar palavras rebuscadas, não precisa ser extremamente formal. Seja profissional numa linguagem simples. Isso vai transmitir muito mais elegância do que se você quiser utilizar palavras rebuscadas. Aí você vai parecer cafona, tá? E, gente, isso aqui é muito importante. Respostas rápidas. Às vezes, você manda 2, 3, 5 mensagens para o cliente, tenta ligar umas 7 vezes para ele, fica ali 2 semanas tentando contato com ele. Quando ele te responde, você demora para responder ele. Demora 1 hora, 2 horas, um período, um dia. Gente, no máximo, 15 minutos é o indicado para a gente responder um prospecto ou um lead, tá? Recebi um lead de um anúncio, 15 minutos eu tenho que responder ele. Tá? Prospecto me respondeu, 15 minutos eu tenho que responder ele. Quanto mais o tempo passa, mais ele esfria, que a gente chama, ele vai perdendo o interesse, tá? E por e-mail? Ainda podemos utilizar o e-mail, gente. Ainda fazemos disparo de e-mail marketing, tá? Então, o assunto, né, ele precisa ser muito atraente, despertar a curiosidade para a pessoa abrir o teu e-mail no meio de milhares de outros e-mails que ele recebe diariamente. Então, o assunto do e-mail tem que ser muito bem pensado. O e-mail ele precisa ter, né, uma estrutura clara, né, um e-mail de prospecção ele precisa ter uma estrutura, uma prova social, uma chamada para ação no final, enfim, não é qualquer tipo de e-mail, tá? Sempre personalizando o conteúdo, então personalizando com o nome do decisor, o nome da empresa, o segmento, a cidade, a região, o estado. Quanto mais você personalizar, mais a sua taxa vai aumentar. Tá? E sempre, né, evite e-mails, tanto e-mails quanto mensagens pelo WhatsApp muito longas, tá? Vamos lá, gente, falta só esses 2 slides aqui, rapidinho. Como lidar com objeções? Então, a gente precisa saber lidar com as objeções do cliente para termos uma comunicação eficaz. Primeiro de tudo, deixe o cliente expressar completamente a sua objeção. Não interrompa o cliente, tá? E não entre num embate, num confronto com o seu cliente.
Porque senão cada um vai adotar um lado, uma posição, e pronto. Aí ele já entrou na defensiva, pode esquecer essa negociação, você tem que retomar outro dia, tá? Evite interromper o cliente, argumentar imediatamente, enfim, você tem que só ouvir, né? Ouvir com calma. Cases de sucesso, né? Contar histórias de clientes que também tiveram as mesmas objeções e tiveram resultados positivos, são muito interessantes para você contornar as objeções, tá? E usar a técnica do sim e, tá? Então, isso aqui, gente, essa técnica do sim e é obrigatória vocês utilizar a partir de hoje. Contorno de objeção deve ser dessa forma aqui. Ah, eu achei muito caro. Olha só, o seu João, sim, eu entendo que o que o senhor está falando, e muitos dos nossos clientes, num primeiro momento, acham, né, o nosso produto muito caro. Mas, após eu conseguir agendar uma reunião para apresentar todos os benefícios do nosso produto, eles ficam impressionados que a quantidade de benefícios que o produto tem e acabam até mesmo achando barato. Então, você nunca discorda num primeiro momento da pessoa, tá? Você sempre concorda com ela, você sim, tá? Aí você vai se colocar no lugar dela, não, eu entendo o que você está querendo me falar, e depois você contorna a objeção, tá? Anotem isso, tá? Dessa forma aqui vocês é o jeito correto de contornar as objeções. E para finalizar, gente, passamos 4 minutos. Como que eu sei, Thiago, se eu estou tendo uma comunicação eficaz, uma boa escuta ativa, tá? Como que eu sei? Primeiro, grave e analise as suas chamadas telefônicas. Eu tinha vergonha de me ouvir no começo, tá? Gravem a sua voz. A gente se sente meio envergonhado com a gente mesmo, né? Quando assiste uma vídeo nossa, que a gente está ali, né, com o cliente, ou quando escuta uma ligação nossa, ou até nossa voz no WhatsApp. Tá? Mas, gente, não deixe essa crença limitante aí atrapalhar vocês. Uma das coisas mais estratégicas que vocês podem fazer para melhorar é gravar e analisar a tua chamada telefônica, o teu processo de venda, uma reunião com o cliente, uma apresentação. Tá? Analise as tuas conversas por e-mail, as tuas conversas por WhatsApp ou chats que você possa utilizar para atender o cliente de outras plataformas, tá? Resgate, né? Também conversas anteriores, a gente vai mudando, né, o nosso atendimento, a gente vai evoluindo, tá? E faça o chamado roleplay. O que é roleplay? É o teatro, é a simulação. Você precisa simular com o seu colega. Atende o telefone aí que eu vou te ligar. Antes de você fazer uma prospecção com o cliente, prospecte o seu colega do lado. Antes de você ir numa reunião de venda importante com o cliente, você tem que fazer essa mesma reunião 2, 3 vezes com o teu colega, com o teu diretor, enfim, com alguém. Nem que seja com os teus familiares, tá? Roleplay é muito importante. É na prática que a gente vai evoluindo. Prática e repetição, tá? Como que eu sei se eu tô tendo sucesso, Thiago? Taxas de conversão, né? Então, se as tuas taxas de conversão estão melhorando, quer dizer que você está melhorando cada vez mais a sua comunicação e a sua escuta ativa. E comecem a medir, a partir de hoje, o tempo que você e a sua equipe, ou a sua equipe, está levando para responder os clientes. Pode ser nas redes sociais, Facebook, Instagram, Direct, né, Messenger, pode ser no WhatsApp. Comece a medir, tá? É um fator muito importante também. Gente, o conteúdo era esse hoje, tá? Quero abrir primeiro para dúvidas. Alguém ficou com alguma dúvida? Quando que nós vamos fazer um roleplay? Vamos fazer um roleplay com esse pessoal aí. Quero ver eles venderem aqui ao vivo, né? Depois da prova vai ser. Daiane eu já falei. Esther eu já falei? Não, né? Com quem que eu não falei no começo? Oi.
Oi, Esther. Oi, tudo bem? Tudo bem. Quero saber de você agora se valeu a pena esta aula de hoje, né? Valeu muito a pena. Na verdade, eu sou mais do escritório, não sou muito do mundo das vendas, porém eu preciso acompanhar uma equipe de vendas, então eu tenho que saber vender, né? Então, para mim, assim, tá sendo uma ótima experiência, as dicas, todas as dicas que vocês passaram aí, é o que a gente ouve o pessoal reclamar na rua, por que não está conseguindo fechar uma venda. Então, para mim, está sendo muito interessante. É a segunda reunião que eu consigo participar. No meio dela, às vezes, eu preciso dar umas paradas, mas achei muito, muito, muito proveitoso. Maravilha, obrigado. Nayara, valeu a Oi. pena tirar o seu tempo hoje para estar aqui conosco e se não, por quê? Valeu sim. Até, né, conversei com o Jess, tirei a minha dúvida já. Mas sempre vale a pena, né? É sempre bom a gente escutar, aprender, entender, ou ouvir novamente, né? Mesmo que a gente já tenha escutado antes. Mas às vezes vem insights novos pra gente, né? Ou coisas que a gente vê que, cara, não estamos fazendo ainda. Vamos lá, o que tá faltando? Maravilha. Que bom. Bom que valeu a pena. Quem está aí da Creale? Quem que está aí? Eu. O Rony não tá? Boa tarde, Opa! Thiago, tudo bem? E aí, pessoal, boa tarde. Vocês estavam com as câmeras fechadas? Eu tô também quietinha Podem hoje. falar um depois o outro, que valeu a pena esse nosso encontro de hoje. Deixar com o Rony aí as primeiras palavras. Bom, com certeza, Thiago, acho que é muito válido tudo o que a gente vem vendo de informações, de orientações e inclusive de técnicas. Essa questão da escuta ativa é muito importante, né? Eu lembro uma vez que fui fazer uma visita e às vezes a gente vai muito ansioso para uma visita, para tentar fechar logo e tipo, embora a gente tenha muita, né, a gente entende aqui de fachada, a gente é profissional na questão de comunicação visual, então a gente quer tentar apresentar para o cliente a melhor solução ali na hora. E muitas das vezes o cliente também quer expor a ideia dele, né? Então, quando você chega numa fachada, num cliente, para executar um projeto, uma consultoria, você chega e você já começa a imaginar, nossa, aqui dá para fazer isso, aqui dá para fazer aquilo, isso e aquilo. Aí o cliente pede, ele fala, ó, eu queria isso. Aí é completamente diferente do que você estava propondo, né? Na tua cabeça ali, na tua mente. Então, acho que é muito importante, há uns 6 meses atrás, o Thiago aqui da Creale me passou uma sugestão, que inclusive você passou hoje, que é você ouvir mais o cliente, sentir a dor do cliente. E eu passei a fazer isso, e surgiu muito efeito realmente. Então, acho que é muito importante, embora você tenha todo o conhecimento na área que você atua, você quer apresentar da melhor ansiedade, né, na ansiedade de trazer a solução para o cliente, você quer trazer aquele resultado logo, mas realmente ouvir, tem cliente que quer contar a história da vida dele, e isso às vezes, só pelo fato de você estar dando ouvidos a ele, cara, ele já vai criar uma conexão muito grande. Então, realmente faz muito sentido o que foi aplicado hoje aí. Eu só queria compartilhar com vocês realmente essa situação que vale muito a pena, ouvir muito o cliente para poder, então, daí executar a proposta depois, apresentar o produto no seu time certo ali, mas realmente é muito interessante. Às vezes a gente até é meio psicólogo, né? Quem aí nunca foi psicólogo, né? de um cliente, né? Acontece também. Esqueci teu nome agora, perdão. Como é seu nome mesmo? Da Creale? O meu é Vitória. Vitória, eu ia falar Vitória. Diga lá, Vitória, valeu a pena? Sempre bom, né? Todas as vezes que nos encontramos aqui, ou qualquer que seja algum tipo de reunião, quando eu converso com o Joés, por mensagem, por vídeo, ou o que seja. Ontem fui na CIAP também, quero cumprimentar, que já deu um up. Foi um encontro muito legal que a gente fez lá. E isso que o Rony comentou ali, eu sou uma pessoa que sempre, assim, ansiosa, né? Em situações, principalmente de venda, às vezes que ele comentou da gente querer fechar a venda e dar ideia dali para o cliente. E eu tenho feito muito disso, assim, de escutar, sabe? Me colocar, assim, tem sido terapêutico para mim. Pego o telefone e
cliente fala, simplesmente. E na última venda que eu fiz de uma fachada, a gente fez todo ali o processo, e a última etapa ali de fechamento de venda, o Thiago foi conversar com o cliente, né, por umas questões técnicas. O Thiago pegou o telefone aqui do meu lado e, assim, ele não falou absolutamente nada. Eu acho que ele deve ter ficado uns de 5 a 10 minutos. Ele só ficava, tá bom, tá bom. E daí, quando ele desligou e falou, parabéns, você fechou a venda. Assim, o Thiago, ele simplesmente escutou o cliente naquele final da venda. Eu acho que o próprio cliente se escutando, ele foi se vendendo ali, fazendo aquele fechamento de venda, né? E eu falei, nossa, cara, como pode, né? E é exatamente isso, escutar o cliente e pronto. Ele se sente acolhido. E é isso. Maravilha, gente. Que bom que valeu a pena, tá? Ficaram só vocês dois aqui e a Nayara, que não são da equipe, né? E tarefas para a semana, né? Temos que virar a chave. Para virar a chave, precisamos aplicar na prática, né? É redundante, né? Precisamos aplicar o conhecimento aqui visto. Então, gente, gravem suas chamadas de vendas, tá? Suas videochamadas ou ligações, e depois assistam ou escutem. E analisem, né, com tudo que vocês aprenderam até aqui, aonde que vocês podem melhorar. Gente, isso é muito importante. Se vocês fizerem isso, vocês já vão subir um degrau, pode ter certeza. Ah, não, Thiago, eu sei vender, não tem nada para mim. Gravem e se assistam depois. E também, gente, peça feedback a um colega, tá? Sobre essa chamada, peça para ele assistir, peça para, né, ou ele ouvir, para o seu diretor, para ele contribuir, ou para o seu próprio colega de trabalho, que é vendedor aí do seu lado, representante também, tá? Ele vai entender o que você está falando durante a venda, ele vai compartilhar aquilo que ele fala, os argumentos que ele utiliza, e assim vocês dois vão aprender juntos, tá? Então, essas são as duas tarefas para a gente virar essa chave da semana, e na próxima semana vamos, se não for o roleplay, né, Joelcio? Vamos falar sobre nutrição de leads e follow-up, mas aí a gente confirma, né? Eu coloquei enquete, mas ficou tarde demais para colocar enquete. Tarde demais. A galera nem o votou na roleplay é enquete. interessante, um pouco de prática para o pessoal aí. A gente sai que quebrar um pouco dessa questão da teoria, entrar um pouco na prática, aí fazer ali, eu vendo para você, você vende para mim, daí chamamos alguém ali também para poder fazer esse processo. Maravilha. Então, era isso. Oi? É que a gente comeu quase tudo sem querer. O pessoal falando do comida aqui. Então tá, gente, muito obrigado. Bom resto de semana, boas vendas, e estamos à disposição. Qualquer coisa é só chamar. Valeu, Thiago, obrigado. Obrigada. Tchau, Valeu, gente. valeu, Tchau. Até semana que vem. Obrigada. Tchau.